Glória a Deus. Então, como esse mês é o mês de família, né? Tratando sobre esse tema, eu também vou entrar nessa onda, né, do Espírito e falar sobre essa área. Eu quero falar sobre os 10 mandamentos de um casamento. Amém? Tem os 10 mandamentos de Moisés e tem também os 10 mandamentos de um casamento. E eu ministrei anos atrás esta palavra em Sergipe e foi gravada, e alguém pegou essa gravação e levou em outras cidades onde tinha 2 casais que estavam na beira da separação, já tinham chutado o pau da barraca, e eles pegaram essa mensagem e nos 2 casos o casamento foi restaurado. Então, eu sei que há um poder de Deus para operar na sua família ao ouvir essa palavra. Você que de repente está tendo desafios, dificuldades no relacionamento, Deus vai falar com você. Basta abrir o seu coração. Você que está bem casado, tem como melhorar mais ainda. E eu creio que a palavra fará isso. E deixa eu também deixar para os solteiros. Tem algum solteiro na casa hoje? Tem algum? Demorou tanto que eu acho que tem vergonha até de admitir que é. Mas tem alguns, eu estou vendo aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Qualquer ministração sobre casamento é para você também, que é solteiro. Porque eu diria que cerca de 90% dos solteiros, um dia eles querem casar. E quanto mais você entender antes, mais o seu futuro parceiro vai te agradecer que você escutou na igreja, porque você vai poder aplicar, amém? Glória a Deus. Então, eu queria começar essa ministração dando o primeiro mandamento. O primeiro mandamento do casamento é: não falarás besteira. Isso é muito importante, viu, irmãos? A Bíblia diz em Mateus 12, versículo 36, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Sabe, muitas vezes, especialmente na hora da raiva, alguém solta palavras contra o seu cônjuge, palavras ásperas, palavras duras, e na maioria das vezes, nem a pessoa acredita no que ela está falando, mas ela diz mesmo assim. Por quê? Porque está naquele calor da raiva, e a língua parece que tem uma mente própria e vai embora. Sabe, é importante lembrar que cada palavra que nós proferimos será julgada, mesmo quando estamos falando no momento de raiva, de chateação. Sabe que às vezes, pessoas não pensam muito sobre isso, mas às vezes o abuso verbal é pior do que o abuso físico. Agora, os 2 abusos são terríveis, não devem existir no nosso meio. Mas às vezes uma hematoma que é causada por um abuso físico, sara em questão de dias. Mas uma ferida na alma, causada por palavras duras, palavras de ódio e de raiva, às vezes leva semanas, meses, e dependendo do caso, até anos, para sarar aquela ferida. Sabe, a nossa língua tem o poder, ou tem poder, e deve ser usada para edificar, para abençoar e não para destruir. Deus falou comigo a respeito da minha esposa, e eu trago saudações dela. Ela, enquanto eu estou pregando aqui, ela está pregando lá em Aracaju. Eu também estou bem representado lá. E vocês sabem que as mulheres pregam melhor do que a gente de qualquer jeito, né? Mas Deus falou comigo sobre ela, porque você entende que num casamento, todo mundo tem o seu defeito, né? Vai ter momentos que sua esposa, ela
não vai de repente fazer a coisa totalmente certa, não vai falar a coisa totalmente certa, e a mesma coisa para o marido. Vai ter pontos positivos, vai ter pontos negativos, todo casamento tem. Mas Deus falou comigo, Ele disse: Darren, todas as coisas boas da sua esposa, diga a ela sobre essas coisas. Fale para ela sobre todos os pontos positivos na vida dela. E todos os pontos negativos, você fala para mim. Vocês estão comigo? Às vezes as pessoas se arrebentam porque fazem exatamente o contrário, né? Tudo que não está legal, aí eles falam, eles soltam a língua. Mas o que é bom de fato, aí ficam calados. Sabe por quê? Porque ninguém tem o poder de mudar ninguém. Só tem um, que é Jeová, que está lá no céu. E quando você fala para Ele, Ele consegue, por meio daquela oração, alcançar o coração do seu cônjuge. Às vezes você nem precisa proferir uma palavra, o próprio Espírito Santo já começa a incomodar e lidar com a pessoa. E claro que isso serve não somente do marido para a esposa, mas da esposa para o marido também, amém? Segundo mandamento de um casamento: não serás preguiçoso. A Bíblia diz em Provérbios 26, versículo 13 e 15: diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Olha que coisa. Sabe, quando alguém no casamento é preguiçoso, e eu quero deixar claro que isso existe, eu já vi várias vezes esse cenário, essa pessoa arruma todo tipo de desculpa para escapar da responsabilidade dela. Um grande problema em casamentos é quando uma das pessoas quer que a outra faça tudo. Para um casamento dar certo, queridos, os dois têm que trabalhar. Não existe um casamento bem-sucedido onde o trabalho é unilateral. Tem que haver trabalho e sacrifício de um lado e trabalho e sacrifício de outro lado. Sabe, a Bíblia fala sobre, por exemplo, a dona de casa. E quando usa essa expressão, está se referindo à mulher, claro. A mulher tem a responsabilidade de manter a casa em ordem, limpa, organizada. A mulher também deve zelar pelo bem-estar da sua família, roupas, a alimentação, a saúde dos filhos e tudo mais. Já o homem, ele tem a responsabilidade de suprir para a sua família naturalmente e também espiritualmente. E sabe, queridos, que quando vierem os filhos, os dois devem continuar contribuindo na criação em todos os trabalhos que acompanham com aqueles filhos. Eu sei que tem pais eu estou falando sobre o homem, né? O marido. Tem maridos que já têm 2, 3 filhos e nunca trocaram uma fralda na vida. Isso está errado. Está alguma coisa estranha com esse cenário. Não, o marido, ele tem que estar envolvido. E tem uma outra coisa que com certeza você já viu em algum momento, quando o menino começa a chorar e começa a gritar e começa a precisar de alguma coisa, o marido olha para a esposa e diz: vai pegar seu filho. Se você quiser deixar sua mulher braba, diga para ela pegar o filho dela, como se não fosse o seu, né? Só é seu na hora de assistir o jogo, na hora de brincar, mas na hora de trocar a fralda, de limpar uma bagunça, de corrigir, aí joga tudo para a mulher. Não pode ser assim. É um trabalho compartilhado.
Nós somos uma equipe, nós temos que trabalhar como um time perante eles. Amém? Sabe, se por acaso a mulher trabalhar fora, porque hoje em dia a nossa sociedade é diferente do que na época da Bíblia. Você vê a mulher antigamente, quando a Bíblia foi escrita, ela não era muito valorizada na sociedade, não, infelizmente. Ela não tinha tanta formação, e aí ela era escanteada em algumas coisas. E é por isso que a mulher sempre era doméstica, sempre ficava em casa. Hoje em dia, até presidente a mulher já se tornou. Então nós vemos um cenário diferente, onde as mulheres também trabalham fora. Tem mulheres que trabalham tanto quanto o marido fora de casa. E quando tem um cenário desse, então o marido também deve meter a mão para ajudar em casa. Isso não é uma falta de machismo. Você não vai ser menos homem se você pegar num prato, se você passar um pano. Isso é justo, porque como é que acontece em tantas famílias, a mulher trabalha fora igual ao marido, chega em casa e ele fica de boa no sofá, comendo pipoca, assistindo São Paulo jogar com Fluminense. Com quem? Com Corinthians. E aí, pedindo para a mulher fazer isso. Isso é raro, irmãos. Isso não é ser carinhoso, isso não é pensar no bem da sua esposa. Olha, eu pessoalmente, eu sei cozinhar, eu sei lavar louça, eu sei passar ferro, eu sei ajeitar a casa, eu sei todas essas coisas. Eu quero dizer uma coisa, eu sou muito macho, viu? Infelizmente minha esposa não está aqui para me defender, mas eu estou falando por ela, eu sou macho. Agora, vocês sabem que tem homem que literalmente não sabe fazer absolutamente nada. Quem aqui já assistiu um daqueles programas que tem, chamado Reality TV, né? Onde é um programa de sobrevivência. Eles pegam alguns homens, eles levam para uma ilha bem afastada, bem longe, e deixam lá sem nada durante 3 semanas para eles sobreviverem. Alguém sabe o que eu estou falando? Sabe que tem homem, marido, que basta deixar ele em casa sozinho, que vai ser a mesma sensação, porque o cara ele não sabe fazer comida, ele está lá literalmente em modo de sobrevivência, orando a Deus para a mulher voltar logo para casa para fazer alguma coisa. Não, irmãos, não seja preguiçoso. Ah, mas eu nunca cozinhei, minha mãe sempre cozinhava comigo. Pois, então, você casou com sua mãe? Não, você casou foi com sua esposa, então já mudou a fase, já mudou a etapa. As mulheres gostaram dessa, não foi? Terceiro mandamento, deixa eu mudar porque os homens vão murchar se eu continuar nele. Terceiro mandamento de um casamento: não gastarás dinheiro à toa. Já virou o jogo, foi? A Bíblia diz em Provérbios 27, versículo 20, que os olhos do homem nunca se satisfazem. Queridos, pressão financeira pode criar um peso grande no relacionamento conjugal, como está de fato acontecendo em muitas famílias. E isso pode acabar se transformando em brigas dentro do casamento. Cada casal precisa distinguir entre o que quer e o que precisa.
São duas coisas totalmente diferentes. E por não distinguir essa diferença, muitos casais acabam se endividando, comprando um monte de coisas que não são necessárias de verdade. Amém? E outra coisa importante no casamento é reconhecer a sua realidade presente. Porque talvez antes de casar, os seus pais davam tudo o que você precisava. Mas agora o salário da sua família não é o mesmo salário dos seus pais quando você morava com eles. Então os gastos da sua família também não podem ser os mesmos. Você vai ter que aprender temporariamente para baixar de nível. Tem pessoas que dizem, não, eu fui criado desse jeito, meus pais sempre me davam do bom e do melhor, e aqui não vai ser diferente. Mas como é que não vai ser diferente que o que você e o seu marido, ou vice-versa, ganha é 1/10 do que os seus pais ganhavam? Explique como é que calcula essa fórmula matemática. Não, você tem que entender a realidade do momento que você está. Eu não estou dizendo que você vai viver a vida toda assim, mas a realidade presente você tem que administrar. Sabe, cada casal tem que administrar o que eles têm e não o que eles gostariam de ter. É muito melhor, queridos, viver com menos, mas cheio de paz e alegria, do que possuir muitas coisas, mas viver pressionado diariamente sem necessidade. Se uma pessoa no casamento gasta dinheiro incontrolavelmente, então isso demonstra problemas espirituais, porque a Bíblia ensina que o fruto do Espírito é domínio próprio. Então, quando você não consegue dizer não para uma compra, porque parece que quando às vezes algumas mulheres estão no shopping, que incorporam o demônio da loja, entendeu? E já não consegue mais ver nada, é só aquilo, eu tenho que ter. E eu estou brincando, é claro que não é só mulher, tem homem também que não tem controle, que gasta à toa. Mas sabe que quando você não consegue dizer não para uma compra, então você está viciado. E uma pessoa pode estar viciada em gastar dinheiro e comprar coisas, assim como uma pessoa está viciada nas drogas ou no álcool. Por que as pessoas estão drogadas? Porque há uma sensação que aquela droga fornece que temporariamente é agradável para eles. Então eles vão atrás daquela sensação. Tem pessoas que não sentem bem até que estão comprando coisa nova. Aí compra e aquela alegria, oh que coisa linda. E aí, mas passa rapidamente, e quando passar o efeito daquela compra, tem que comprar outro. E é um ciclo sem fim. Sabe, se as coisas dominam sua vida, isso significa que o Espírito Santo não está. E esse tipo de pessoa, então, precisa crescer espiritualmente. Cada casal deve desenvolver um controle financeiro para a sua família, um orçamento, e devem seguir aquele orçamento direito. Sabe, tem pessoas que não têm nenhuma ideia do que ganham. Elas dizem, meu Deus, está faltando dinheiro. Aonde foi? Por quê? Porque não guarda recibo, não sabe por onde andou. Queridos, isso não é só para empresas, não. Para comprar, ou para mostrar para a Receita Federal toda a prestação de contas. Isso é para nossa casa, para nossa família, para a gente saber o que é que entra, o que é que sai, até mesmo para a gente se organizar. Como é que eu posso me planejar em família se eu não tenho nenhuma ideia o que eu tenho, nem o que eu vou ter?
E você não imagina quantas pessoas não têm um orçamento familiar. Não é complicado, é simples, mas é necessário. Se você não entende isso, procure alguém que entende para te auxiliar, mas seja diligente nessa área. Equilibre essa área, porque isso pode evitar muitos problemas no seu casamento. Amém? Quarto mandamento: não privarás o seu cônjuge. A Bíblia diz em 1 Coríntios 7:5: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, quando a gente fala sobre essa palavra privar, privando o seu cônjuge significa que você deixa de ter relações sexuais com ele ou com ela. Nesse tempo, eu tenho 20 anos. Esse ano eu comemorei 20 anos de ministério. E nesse tempo de pastorado que eu tenho, eu já aconselhei vários casais. E é impressionante quantos casais crentes que estão na igreja, que vão todo domingo, não estão tendo relações sexuais. Tem casais que eu já conversei que já se passou 3 meses. Tem outros que já passaram um semestre. Eu conversei com uma mulher e ela me disse: pastor, já tem 10 anos. Quantos sabem que alguma coisa está errada com esse cenário? Isso é totalmente antibíblico. E eu vou lhe dizer uma coisa: às vezes a gente enfatiza o adultério, né? Onde uma pessoa tem relação sexual com outra. Uma pessoa casada que tem relação com outra. E nós dissemos que quando isso acontecer, a aliança do casamento está quebrada. E isso é totalmente a verdade. Mas eu quero lhe dizer um outro lado da moeda. Quando você está privando o seu cônjuge e você deixa de molho meses e meses sem ter uma relação, essa é uma outra forma também de quebrar a aliança que você tem para com ele e para com ela. Porque a Bíblia diz que o corpo do marido pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao marido. Você não tem vontade própria integralmente no que você pode ou quer. Porque você casou, agora a sua vida é compartilhada com a pessoa com quem você casou. Fui falar sobre sexo e ficou quieto aqui na igreja. Mas sabe que a Bíblia dá apenas uma motivação aceitável para suspender a relação sexual. E isto é oração. Amém? E mesmo assim, mesmo na questão de oração, a decisão precisa ser mútua de ambas as partes. Ou seja, se um dos dois não estiver de acordo, então a relação não deve ser interrompida. Ou seja, a mulher não pode chegar para o marido e dizer: olha, Deus falou comigo, eu estou querendo fazer o jejum de Daniel. Vai ser 21 dias e você faz parte desse jejum. Tá? Não, Deus tem que falar com ele também. Vocês estão comigo? Tem que ser mútuo entre os dois. Aí sim, você vai debaixo da bênção do Senhor e vai dar tudo certo. Dentro do casamento, a relação sexual é algo que Deus criou e algo que Ele permitiu para abençoar o casal. Sabe, é muito frustrante para uma pessoa que tem o aval de Deus, mas não consegue o aval do seu cônjuge. É muito frustrante isso. E o perigo de passar longos períodos de tempo sem ter relações com o cônjuge é muito grande. A Bíblia diz, por exemplo, que o casal deve satisfazer um ao outro nesta área, para que ninguém seja tentado
por Satanás. Como é que Satanás vai tentar alguém nesta área específica? Com uma outra pessoa. Ele vai apresentar uma outra pessoa. Sabe que nem todo mundo respeita a santidade do casamento? Tem pessoas, e eu digo especialmente mulheres, tem homens também, mas que preferem ter um homem ou uma mulher casado. Por quê? Porque já tem uma certa estabilidade financeira, talvez. Já tem uma certa estrada de vida. Então eles vão caçando homens casados. Vão caçando mulheres casadas. Essa é uma realidade na nossa sociedade. E sabe, as mulheres às vezes provocam. Homens também, com papo de anjo, no ouvido de mulheres casadas. Eu lembro uma vez que eu fui numa clínica, eu tinha que fazer uns exames, e a atendente, ela estava pegando minhas informações, e ela disse seu nome e tal, ela disse, estado civil, eu disse casado, ela disse, você tem certeza? Eu lembro quando eu fui para Angola, eu estava indo para Angola, eu tive um problema no avião, eu tive que pernoitar no Rio de Janeiro antes de ir. E aí, olha a palhaçada que fizeram com a gente. Levaram a gente, disseram que iriam levar a gente para o hotel. Quando eu chego lá, eu achei até bonito e arrumada a coisa. Só que quando eu vi a placa que estava falando que é X reais por hora, aí eu entendi que eu não estava em hotel coisíssima nenhuma, eu estava no motel. E eu estava indo pregar, viu, um pastor. Botaram a gente no motel. E aí, pior é que eu estava no final da fila. Aí quando chegou para mim, tinha eu, essa angolana e mais um rapaz. Aí disseram, olha, só temos um quarto. É suíte presidencial. E disseram, e aí, como é que vai ser? Aí o cara, imediatamente ele disse, não, então eu não vou. E a mulher olhou para mim e disse, você quer ficar comigo? Por que eu estou contando essa história? Para mostrar a você que Satanás está trabalhando duro para levantar situações. Imagine, eu estava no Rio de Janeiro, longe da minha esposa, longe de pessoas que me conheciam. Eu estava dentro de um motel, não por vontade própria, porque os cabras me botaram lá. Aí uma mulher que era jovem, bem feita de corpo, olha para mim, eu só lembrei de José naquele momento, quando a mulher de Potifar olhou para ele e disse, deita-te comigo. Deixa eu te dizer uma coisa, quando uma pessoa, no seu casamento, ela está sendo privada da relação sexual, então situações como estas aumentam a tentação que vem sobre essa pessoa. Agora me entenda, nunca tem nenhum momento justificável para adulterar, não existe. Mas eu vou dizer uma coisa, se você realmente ama seu marido, se você ama sua esposa de verdade, você jamais vai colocá-la numa situação como esta. Você não vai privar e deixar carente desse jeito para que a tentação seja cada vez maior. E assim, a gente enfatiza muito a mulher nessa questão, mas vou lhe dizer uma coisa, o que eu já encontrei de homem devagar, é brincadeira não. A mulher quase apelando, homem, ore por esse homem, põe as mãos. É de ambos os lados, viu? Essa coisa. Agora, quando você fala sobre a relação sexual, as pessoas sempre têm uma dúvida. Com quanta frequência é o correto fazer por semana? Ou no mês? Né? É 2 vezes na semana? É 1 vez por mês? Como é? Como é a relação
normal. Sabe que normalmente, dentro de um casamento, uma das pessoas gosta de fazer mais do que a outra. Normalmente, ou o homem ou a mulher, no modo geral. Então, os dois precisam encontrar o equilíbrio dentro dos seus próprios desejos. Talvez, por exemplo, a mulher está bem se for apenas uma vez na semana. Para ela está ótimo. E o homem, por exemplo, ele quer tipo todo dia, entendeu? Então, como é que resolve isso? Então, tem que chegar a um acordo. Nem tão pouco e nem tanto. E aí, juntos, vocês vão se resolvendo para chegar a esse equilíbrio. E nunca se compare com os outros casais. Não, porque, vocês sabem que a família Ribeiro, aquele casal lá, pois eles fazem todo dia, cara. A gente também tem, não tem nada a ver. Eles são eles e vocês são vocês. Então, cada casamento é sob medida. Vocês vão conversando, dialogando, vendo as necessidades de cada um e chegando a um acordo. Amém? Amém. Quinto mandamento: não sairás da sua posição bíblica. A Bíblia diz em Efésios 5, 22 e 25, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Sabe, muitos problemas acontecem no casamento quando os cônjuges tentam sair das suas posições bíblicas. A esposa, biblicamente, deve ser submissa ao seu marido. Agora, existe uma grande diferença entre submissão e escravidão. Amém? Deus não chamou mulher nenhuma para a escravidão. Mas a verdadeira submissão não é escravidão, é respeitar e honrar a autoridade na sua vida. E no casamento, o marido é autoridade sobre sua esposa. Agora, problemas acabam acontecendo no casamento quando a mulher quer mandar no marido. Já encontrou uma mulher que gosta de mandar no marido? Ninguém está levantando a mão, mas você já viu. Existem mulheres que são rixosas, mulheres que sempre estão arrumando uma briga com seu marido. Parece mais com a mãe do cara do que com a própria esposa. Sempre está botando ele em disciplina. E sabe que isso é antibíblico. A mulher não tem essa autoridade. Essa não é a posição bíblica dela, de estar apontando o dedo dela e mandando no marido. Agora, por outro lado, tem muito homem que é banana. Marido que não é um líder no seu lar e acaba colocando sua esposa numa situação difícil e frustrante, onde ela sente que ela é obrigada a tomar uma certa liderança em alguns cenários, porque o homem está lá, parece um Zé. Sabe, uma das razões que leva a esposa à gritaria é justamente porque o marido dela a maltrata. Sabia disso? Tem homem que não conhece nada de Bíblia, absolutamente nada, mas já gravou Efésios 5, 22, mulheres sejam submissas aos seus maridos. Eles conseguem citar, é o único versículo da Bíblia que conhece. E aí aproveita para tentar maltratar. Não é assim. A Bíblia mostra a responsabilidade do marido para com a esposa, simplesmente resumido no amor. Ele diz que mulher seja submissa ao seu marido, ele é autoridade na sua vida, você tem que honrar, você tem que respeitar. Agora, marido, ame sua esposa, simplesmente assim.
A esposa deve respeitar e honrar o seu marido como um rei. Cadê os homens aqui? Como um rei. Mas o marido deve tratar a sua esposa como uma rainha. Aleluia. Amém. Pare e reflita sobre isso, homem. Você está tratando a sua esposa como rainha? Está paparicando ela? Tá? Está fazendo essas coisinhas boas que ela gosta? Como é que você trataria uma rainha? Pois ela está na sua frente. Você casou com ela. É o papel do marido fazer sua esposa sentir que é a pessoa mais bela e mais importante na face da terra. E se ela não se sente assim ao seu lado, então você ainda não fez o seu papel. Você precisa melhorar. Sabe, se o marido focar o seu trabalho nisso, eu digo para você que dificilmente uma esposa não vai querer submeter a um cara desse, a não ser que ela seja do cão mesmo, entendeu? Mas é difícil, porque ele está amando como Cristo amou a igreja. 6º mandamento: não guardarás mágoas do seu cônjuge. Hebreus 12:15 diz: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Sabe, às vezes, por causa de feridas do passado, uma pessoa guarda mágoas do seu cônjuge, mesmo que tenha dito que perdoou. Verdadeiro perdão, quando é que você sabe se você perdoou ou não alguém? Você sabe identificar isso? Porque você às vezes conversa com pessoas e elas dizem: olha, eu já perdoei fulano, agora eu vou esquecer nunca o que fez comigo. Então, como é esse perdão? É só de boca? É só porque você disse, me perdoe? Como é um perdão genuíno? Eu vou lhe dizer. Quando você... Porque é aquela coisa. Tem coisas na vida, queridos. Por exemplo, Deus disse que Ele joga o nosso pecado no mar do esquecimento. Mas tem coisa do nosso passado que a gente não consegue esquecer, não. É um fato consolidado, aconteceu de fato aquilo. Agora, você sabe se perdoou ou não aquilo, quando no momento que vem na memória ou a lembrança daquilo, não há mais raiva, não há mais ira no seu coração. Se ao lembrar do que seu marido fez 20 anos atrás, se ao lembrar do que sua esposa fez uma década atrás, começa a sair fumaça da sua cabeça, então é um bom sinal de que você nunca perdoou de verdade. E às vezes vem uma discussão no casamento, não tem nada a ver. Sabe qual é a discussão? É sobre pasta de dente. Porque ela é mais organizada, ela vai empurrando da ponta. E ele chega e... ele pega no meio de todo jeito. Aí começa rapaz, porque você faz assim? Não é assim que vai, você pega. Ah, mas você é muito enjoado. Pois, você está igual. Lembra 20 anos atrás, quando você fez? Aí já cria um monstro. Por quê? Porque aquele monstro estava guardado lá dentro, só esperando o momento, a oportunidade para sair e atacar. Nunca houve um perdão genuíno. E sabe que ele fala aqui sobre uma raiz de amargura. Agora, se você estudar plantas no modo geral, você vai descobrir que nenhuma raiz se forma em um dia só. Raízes levam tempo, né? Dias, semanas, meses.
Quanto mais forte e maior a raiz, mais tempo passou para ficar daquele jeito. Quando ele fala sobre uma raiz de amargura, ele está falando sobre algo que ficou guardado por muito tempo, por muitos anos. E sabe que guardando mágoas do seu cônjuge não somente faz mal para o seu casamento, mas faz mal para você mesmo. Isso é uma porta aberta para Satanás entrar e atacar sua vida. Eu lembro de um artigo que eu li, fiquei sabendo a respeito de uns macacos africanos. Eles eram pequenos e tinha pessoas que iam caçar no mato esses macacos. Só que para minha surpresa, eles não levavam armas. Eles simplesmente levavam uma gaiola. E nessa gaiola eles penduravam um pedaço de madeira que era pintado em várias cores diferentes, bem chamativo. E depois eles deixavam a gaiola e iam embora. E aqueles macaquinhos africanos, eles tinham uma fascinação com aquelas cores. Então eles iam, e aí eles metiam a mão lá na gaiola, e eles topavam na madeira. E depois de perceber que não houve perigo, eles agarravam e eles tentavam tirar a madeira da gaiola para levar com eles, mas eles não conseguiam porque estava amarrado. E esses macacos, eles não largavam por nada. Eles ficavam lá brigando horas e horas. Aí depois os caçadores vinham. E o macaco, ele está lá segurando. Ele vê o caçador, ele já começa. Mas ele não larga a madeira. Aí o caçador está mais próximo, ele mas não larga. E o caçador vem com a maior facilidade, pega e leva o macaquinho. Sabe que tem muita gente que é assim no seu casamento. Nunca perdoou de verdade. Toda vez que lembra, é aquela raiva, aquela ira. Eu detesto isso. E não sabe que enquanto está guardando aquela coisa, Satanás está se aproximando. E você pode gritar à vontade. Mas já era. Para você se livrar do caçador, você tem que largar aquilo e seguir o seu caminho. Amém. Então não dê lugar. Sabe que nós não podemos controlar cada ação e cada palavra que nós recebemos do nosso cônjuge. Isso é fato. Mas nós podemos controlar a forma que vamos reagir a estas coisas. Nós precisamos aprender como reagir perante as palavras e atitudes do nosso cônjuge. O 7º mandamento: não encobrirás os próprios erros. Mateus 7, 3 a 5 diz, Jesus estava falando: porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás largamente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Sabe, queridos, uma das maiores injustiças que pessoas fazem no casamento é apontar o dedo para o outro, como se aquela pessoa fosse o problema total do seu relacionamento. Já que ninguém é perfeito, é muito provável que haja defeitos em ambas as partes. Você poderia concordar com isso? Muitas vezes, porém, é difícil para as pessoas admitirem os seus próprios erros. Às vezes elas sabem realmente que estão erradas, mas para liberar me perdoe, rapaz, é uma complicação tão grande. O orgulho não deixa aquela pessoa dizer aquelas poucas palavras: me perdoe. Às vezes tem pessoas que, por não conseguir falar, elas simplesmente vêm e dão um abraço,
E a pessoa que está cara sabe o que isso significa. Isso significa me perdoe. Mas aprenda a falar. Amém. Assuma seus erros. Bote para fora. Confessa. A Bíblia diz para confessar seus pecados. Amém. Diga para ele, diga para ela. Isso não te faz menos de uma pessoa. Ao contrário. Isso mostra a sua maturidade. Porque você está reconhecendo, eu falhei, eu assumo a responsabilidade e eu preciso melhorar, eu vou fazer isso. Jesus chama a pessoa que só enfatiza o erro do outro e não o seu próprio de hipócrita. Agora, essa palavra hipócrita era o que eles usavam naquela época para descrever os atores. Atores que fingiam ser uma personagem que na verdade eles não eram, era só para aquela peça teatral. Então, Jesus falou isso porque a pessoa, na verdade, está fingindo como se ela mesma não estivesse com uma falha. Só a outra pessoa. E Jesus também instrui nessa passagem que devemos concentrar mais nos nossos erros do que nos erros dos outros. A gente faz aconselhamento pré-nupcial lá em Aracaju e é interessante, quando o casal é noivo, a gente dá umas perguntas para eles responderem. Uma das perguntas é: escreva 10 coisas positivas na vida do seu noivo ou da sua noiva. Você deve ver, parece que fumaça está saindo do lápis. É lindo, é maravilhoso, é atencioso. E rapidinho preenche aquela lista de 10 coisas. Aí temos uma outra pergunta. Anote 5 coisas negativas que tem na vida do seu noivo, na sua. Aí eles ficam lá, é difícil. Uau. Deixa eu pensar. Eu só estou pensando em 2. Pode ser só 2. Agora, o mesmo casal, infelizmente, depois de 5 anos de casado, a coisa inverte. Agora, é uma dificuldade de encontrar 5 coisas positivas e uma facilidade de encher os 10. Eu pergunto, o que foi que mudou? Mudou tanto assim? Na verdade, o que mudou muitas vezes não é tanto a pessoa, mas é a visão. A maneira que o cônjuge está olhando para o outro. Está focando apenas nos seus defeitos. Eu vou dizer uma coisa. O que você procura em vida, você vai encontrar. Se a única coisa, quando você olha para sua esposa, é procurar os defeitos, você vai encontrar. Se quando você olhar para o marido, a única tentativa sua é encontrar os seus defeitos, você vai encontrar de sobra. Mas a nossa visão não pode estar focando nisso, deve estar focando em nossos erros. É isso que Jesus estava falando. Eu vou lhe dizer uma coisa: se nós focalizássemos em nossos erros, você tem tanto, cara, que nem vai sobrar tempo mais para você procurar os erros e os defeitos do seu cônjuge. Porque você vai identificar, rapaz, eu tenho que resolver isso na minha vida, eu tenho que melhorar aquilo. E é isso que Deus está dizendo. Como é que você está falando do cisco no olho do seu cônjuge e você está com uma trave desse tamanho no seu? Deixe de ser bobo. Olhe no espelho, concentre em você mesmo. E focalize no seu cônjuge nas coisas positivas. Enfatizam isso. Teve um homem, que esse homem, ele era muito, muito, muito mau. Assim, ninguém na cidade gostava dele. E assim, ele maltratava, ele era mal-humorado, ele não tinha nada de bom. Mas tinha na cidade também um homem, que ele nunca falava mal de ninguém. Nunca, só tinha uma coisa positiva para falar de todo mundo. Desculpa. Aí um dia, esse homem malvado, ruim, que ninguém gostava, ele morreu. E foram para o funeral dele. E esse homem, que nunca falava mal de alguém, eles estavam fazendo assim com as mãos. Eles disseram: olha, eu sei que ele não falou mal de ninguém, mas esse daí não escapa. Não tem nada de bom para dizer sobre ele. Aí quando o cara chega no caixão, ele dá uma olhada,
Ele disse, não é que os olhos dele eram bonitos? Ou seja, você sempre vai encontrar coisas boas, se são coisas boas que você está procurando. Seja assim no seu casamento. 8º mandamento, não deixarás de fazer coisas juntos. Gênesis 3:8 diz, quando ouviam a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Agora, nós sabemos que não foi necessariamente a voz de Deus que estava andando. Na verdade, quem andava era Deus. Mas ele literalmente caminhava com Adão e conversava com ele. Sabe, para desenvolver intimidade com alguém, é necessário gastar tempo fazendo coisas juntos. Assim como Deus fez com Adão no jardim de Éden. Para alguns casais, a sua vida está totalmente em volta dos seus filhos. Eles não têm tempo para um ao outro, porque estão envolvidos demais na vida e na relação deles para com os filhos. Eu quero dizer uma coisa para você, que filhos são bênção. Olha, pense como eu sou apaixonado pelos meus filhos. Eu amo ser pai. Eu invisto, minha esposa investe na vida deles. Mas eu vou dizer uma coisa, vai chegar um dia quando eles vão crescer e eles vão embora, e a única coisa que vai sobrar é a intimidade que vocês formaram como casal. Existe algo chamado o síndrome do ninho vazio. E tem casais que parecem que quando os filhos vão embora, parece que são dois estranhos, dois estrangeiros, nem falam a mesma língua. Fica, e agora, o que é que a gente faz? Por quê? Porque não tinha costume de ter tempo entre eles, era tudo os filhos, mas tem que trazer um equilíbrio. Vocês têm que ter tempo para vocês. Amém? Sabe, o casal deve estar muito mais íntimo à medida que o tempo vai passando. Não mais afastado, mas mais forte a relação entre os dois. Agora, tem homens, muitos homens, que têm o romantismo de um sapo. São péssimos em dar um carinho, em ter um pouco de criatividade sobre alguma coisa. Sabe, às vezes eu chamo minha esposa, filha, tal dia nós vamos sair, vamos sair só nós dois, vamos fazer alguma coisa. E no nosso caso, a gente gosta de filme, mas como somos pessoas públicas, sempre estamos com muita gente, para nós, a gente prefere assistir um filme em casa, no quarto, né, na Netflix ou na net, ou alguma coisa assim, do que sair para cinema. Porque quando eu vou para o cinema, eu encontro com 10 pessoas da igreja e tenho que fazer 5 aconselhamentos antes do filme. Então, às vezes é melhor ficar em casa mesmo, e dessa forma fica só vocês dois. No nosso caso é assim. Mas às vezes, queridos, é necessário vocês saírem um pouco da rotina. A rotina cansa. A rotina desgasta. Por mais que você esteja fazendo o trabalho que você ama, as coisas que você gosta, de vez em quando a gente tem que quebrar aquela rotina e fazer uma coisa diferente. A sua esposa quer ver mais do que as 4 paredes da sua casa. Então leve ela, deixe de ser pão duro, mão de vaca, gasta dinheiro na vida dela, amém? E vai desfrutar dos benefícios disso depois. O 9º mandamento, não deixarás de dar carinho. Diga carinho. Marcos 10:16 diz, e Jesus, tomando as crianças nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Às vezes pessoas procuram desculpar sua falta de carinho, explicando que é porque eles não receberam carinho em casa com seus pais.
como eles não foram criados com carinho, os pais, as mães, não davam abraços, não alisava a cabeça, não dava cheiro, não demonstrava nenhum tipo de afeto. E a pessoa diz então, eu não dou na minha esposa, eu não dou no meu marido porque eu fui criado assim. Quero lhe dizer uma coisa importante: no momento que você nasceu de novo, você recebeu um novo pai. E esse pai, eu te digo que ele é muito carinhoso. Assim como você aprendeu hábitos com seu pai, sua mãe natural, você também pode aprender novos hábitos com seu pai celestial. É da mesma forma. Amém? É como às vezes eu encontro com pessoas que são analfabetas e já são adultas. E elas dizem, é porque eu não sei ler e tal. E eu pergunto a eles, e você está esperando o quê? Você só vai ficar a vida toda dizendo, eu não sei ler? Arruma um professor, aprenda. Sabe quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei analfabeto? Amém. Eu não sabia ler, eu não sabia escrever, eu não sabia falar, mas eu estava decidido, eu vou aprender esse negócio. Então assim, né, na vida, você decide que, olha, eu não fui criado carinhoso, mas meu pai, ele é carinhoso, eu vou aprender a ser. Eu vou me aplicar para isso. Não importa como foi, só importa como vai ser de hoje em diante. E sabe que todo mundo gosta de carinho. Todo mundo. Até aqueles mais machos, musculosos, que parece que eles... Não, todo mundo... Lembra de Sansão? Sansão era o mais forte, o mais malhado lá da região, mas quando botava a cabeça no colo de Dalila, ele fica... Não venha com essa onda para dizer que tem gente que não gosta de carinho. Todo mundo gosta. E quando você dá carinho para o seu cônjuge, você está ministrando bênção para ele. Devemos lembrar também que a lei da semeadura funciona em todas as áreas da vida. Então, se você gosta de carinho, ao invés de estar sempre cobrando, comece a dar, e com o tempo, aquelas sementes que vocês estão dando, vai reverter numa colheita também. Amém? Eu digo para você, eu já mudei tanta coisa quando eu casei com minha esposa, mas tanta coisa, para o bem, aprendendo com ela. Eu estava no quarto, na casa de pastor Bruno e Rafael, onde eu estou hospedado. Eu estava vendo umas coisas que eu tinha meio desorganizado. Você acredita que eu parei, eu pensei, se Hermes estivesse aqui, o que ela falaria? Né? De tantos anos de casado, eu já penso, eu aprendi coisas com ela que hoje eu aplico, que são um benefício. E às vezes foi um choque para mim no início, né? Porque eu vim dos Estados Unidos, a gente tem carpete, por exemplo, nas nossas casas é comum, então a gente anda descalço. Eu lembro na minha lua de mel, eu estava andando descalço, né, naquele piso que tem de cerâmico dentro do hotel, e aí eu fui no banheiro, eu voltei, e ela disse, olha, vai lavar seus pés antes de entrar na cama. Eu disse, o quê? Lavar os pés? Que coisa doida é essa? Eu vou lavar os pés? Não. Ela disse, pois, se não lavar, você não entra. Eu disse, eu vou lavar os pés. Estou lavando os pés até hoje. Vocês estão comigo? O 10º e último mandamento, pelo menos desta noite: não darás abertura para o sexo oposto. Efésios 4:27 diz, muitos conselhos, diz, nem deis lugar ao diabo. Se ele disse isso, obviamente existe a possibilidade de nós darmos lugar ao diabo na nossa vida e também no nosso casamento. Muitos conselhos são dados para pessoas solteiras em relação à forma que elas devem se comportar perante o sexo oposto. Mas sabe que esses princípios não deixam de existir depois da pessoa casar?
Eles continuam os mesmos cuidados que o solteiro deve ter, o casado também deve ter. Muitos casos de adultério aconteceram porque a pessoa casada simplesmente não vigiou no seu comportamento. A pessoa casada tem que ter cuidado em relação aos lugares que vai frequentar sem a presença do seu cônjuge, por exemplo. Não é muito conveniente a mulher esteja num local onde só tem homem. Não é muito legal que o homem esteja num lugar onde só tem mulher, a não ser que seja o trabalho da pessoa e assim mesmo, tudo bem, mas eu estou falando no seu tempo livre, nas suas escolhas próprias, não é legal. Não é legal mulher casada, suas melhores amigas são todas solteiras. Que mensagem é isso que você está transmitindo, né? E nós vemos esse tipo de coisa. Sabe, uma pessoa casada também não deve estar em lugares sozinha com uma pessoa do sexo oposto. Eu tenho uma coisa, às vezes, por eu ser pastor e ser o último de sair da igreja, vira e volta, tem algum momento que tem uma mulher que precisa de carona, e eu não estou com minha esposa. Sempre que isso acontece, a primeira coisa que eu faço é que eu ligo para minha mulher. Eu digo, amor, Maria, Beatriz, fulano de tal, está pedindo carona, então eu vou levar ela para tal bairro e eu vou seguir para casa logo depois. Por que eu falo isso? Porque se alguém me ver na rua, eu só com esta outra mulher, tem uma mulher que está beirando os 70, mesmo assim eu ligo para, vai ver que é noite e a pessoa não viu direito. Eu quero evitar qualquer aparência do mal, qualquer resquício que uma pessoa poderia pegar para dizer. E eu quero me resguardar também, porque no momento que minha mulher está sabendo, eu também vou ficar bem santinho. Vocês estão comigo? Eu ia ficar de qualquer jeito, mas é importante essa comunicação e essa abertura. E sabe que existem toques que são saudáveis expressões de carinho. Existem toques também que são mal intencionados. E a pessoa casada deve ter cuidado com a maneira que toca numa pessoa do sexo oposto. É muito importante também, além de todas essas coisas físicas, que a pessoa guarde a sua mente. Porque às vezes no casamento tem dificuldades. É por isso, solteiros, que você precisa casar certo. Porque você precisa ter convicção, você precisa depender do Espírito Santo. Ore, consagre essa área da sua vida e Ele vai te conduzir e aí você vai ter convicção. Quando eu casei é porque Deus falou comigo, Edma Nunes Oliveira é a sua esposa. Oh, glória a Deus, eu fiquei alegre. Deus falou comigo e assim, a coisa foi tão real, Ele também falou com ela, que tem aquele americano gato lindo, ele é o seu marido. E ela também celebrou pra caramba. Mas sabe, eu digo para você que aquilo ali é uma âncora para nossa alma. Porque vira e volta, mesmo casando na perfeita vontade de Deus, tem coisas que se levantam, tem dificuldades que existem, e sabe, toda vez que o diabo tenta dizer, será que você vai para lá, rapaz, Deus já falou comigo, essa é a mulher da minha vida, vou ficar até o arrebatamento, vou subir de mãos dadas com ela lá, para encontrar com Jesus nas nuvens. Mas eu tenho essa convicção, porque Deus falou comigo, jovem, ore a Deus, consagre você precisa dessa convicção que esta pessoa foi a pessoa que Deus colocou no meu caminho, amém? E sabe, às vezes no casamento acontece exatamente isso, que a pessoa apresenta aquela dificuldade, a pessoa não tem tanta convicção e começa a questionar, e começa a olhar para outros e dizer, olha, essa pessoa daí
minha esposa faz assim, assim, assado, mas ela não. Ou ela faz tudo certinho, esse é o jeito certo. Aí, inconscientemente, começa a comparar. E daqui a pouco, está imaginando como é que seria estar casado com esta pessoa, ao invés da pessoa com quem está casado. Vocês receberam alguma coisa hoje à noite? Eu quero